Se eu pudesse resumir a Pérola no Mar da Alma em uma palavra, seria autoconhecimento, sem dúvida. Autoconhecimento é o drama que permeia toda a narrativa. Embora a reencarnação, questões espirituais sejam abordadas, o fio condutor mesmo é o autoconhecimento. Porque Genta, ao longo de toda a história, na verdade, está tentando descobrir qual que é o lugar dele do mundo. O que exatamente ele quer e quem ele é. Portanto, realmente, A Pérola no Mar da Alma é uma história sobre autoconhecimento. Inclusive, uma das reflexões mais importantes do livro é tentar entender suas diferentes versões ao longo da vida. Porque ao longo da vida nós não só temos diferentes versões, mas cada versão também tem um objetivo diferente. Os objetivos mudam ao longo da vida. E a personalidade também, conforme esses objetivos mudam. Então, a questão do autoconhecimento é muito importante, até para entender até que ponto nós mudamos, até que ponto nós continuamos os mesmos. A pesquisa sobre o tema da reencarnação, na verdade, foi feita muito antes da ideia do livro surgir. Na verdade, escolhi esse tema justamente por ser algo que eu já tinha familiaridade. O livro tem um caráter semi-biográfico. A Pérola do Mar da Alma tem um caráter semi-biográfico. Porque eu mesmo, em determinada fase da minha vida, também fui, de certa forma, obcecado pelo tema da reencarnação. Então, eu pesquisei muito por conta própria e sobre a sensibilidade com que esse tema foi trazido foi porque, de fato, significou muito para mim. Em que eu fiz a pesquisa para uso pessoal mesmo. A pesquisa para mim mesmo. O contexto do Japão feudal também era um contexto que eu já tinha certa familiaridade. Era um contexto que eu gostava realmente por conta da riqueza histórica, da tradição samurai. Como já praticava artes marciais, eu gostava especificamente desse período. E o que mais convém à história nesse contexto histórico, o que mais convém para a narrativa do livro, é o fato de que, por estar em guerra civil e de repente ter uma transição para um período de paz, existe uma crise existencial entre os guerreiros. Porque como o guerreiro continua sua vida, sendo que ele não tem mais serventia, qual é o lugar dele no mundo? Qual é a serventia dele no mundo? Por isso, esse contexto do Japão feudal traz agrega muito às discussões que estão dentro do livro sobre autoconhecimento. Outro contexto que também traz, outra discussão que também traz é o fato de o Japão feudal também é um perfeito exemplo do conceito hobbesiano de contrato social, né? Em que enquanto a sociedade não tiver uma autoridade máxima, uma autoridade central, o ser humano tem essa tendência de se destruir, né? Numa guerra de todos contra todos. Isso faz refletir sobre aquela tendência violenta do ser humano, né? E inclusive é colocado no livro, na história. Será que o fim das guerras de fato traz paz, né? Ainda mais para homens que só conheceram guerras durante a vida inteira? Será que o fim das guerras, oficialmente falando, ainda não vai permitir uma violência em menor grau, mas ainda assim uma violência que persista enquanto o coração do ser humano não for pacificado? Bom, como eu já citei anteriormente, o livro tem um caráter semi-biográfico. Então eu basicamente refleti fases da minha vida no próprio personagem, na trajetória do próprio personagem. Então o que foi mais desafiador para mim foi escrever como essa trajetória iria acabar, né? Porque o livro acompanha a Genta até o fim de sua vida. E essa fase para mim ainda não chegou, espero eu. Dentro do budismo, a pérola é entendida como a essência da alma, por assim dizer, pois
a pérola é encontrada dentro de conchas, né? Conchas, ostras. Então, por baixo daquela camada dura, né? Daquela carapaça embrutecida, dura, né? Você consegue abrir e encontrar um tesouro ali escondido. Então, basicamente, essa é a metáfora da pérola no mar da alma, que o personagem principal, Gento, consegue encontrar com a essência dele, apesar dele estar vivendo num mundo que o deixa tão embrutecido. Se eu pudesse fazer uma pergunta para Genta, provavelmente seria: você se arrepende? Você se arrepende dos rumos que sua vida tomou, né? Todas as reviravoltas que tiveram, todas as escolhas que você achou que daria em algo e depois você mesmo também mudou um pouco sua opinião e seguiu por outro rumo? E eu acho que a resposta dele seria, talvez não com 100% de certeza, mas a única resposta absoluta que ele teria é: tudo que eu passei me tornou a pessoa que eu sou agora. Ou a pessoa que eu fui até o final, né? Até o final da vida dele. Eu diria que a reflexão mais importante que um leitor pode tirar da Pérola do Mar da Alma é sobre como são importantes jornadas diferentes ao longo da vida para entender melhor onde você quer ir, né? Mesmo quando você não sabe para onde. Às vezes uma jornada diferente é justamente o que vai te mostrar o que você quer. Eu acho que a reflexão do que separa a guerra e a paz, né, internamente falando, né, no coração de cada um, essa reflexão vai acompanhar a humanidade para sempre, pois o ser humano tem esse instinto, esse impulso violento, não importa o quão avançada a sociedade esteja, parece, né? Basta ver que mesmo que hoje tenhamos consideravelmente menos guerras do que no passado, proporcionalmente falando, ainda sempre temos as pequenas guerras no cotidiano, né? Nem que sejam aquelas pequenas guerras com o vizinho, com o familiar, com os colegas de trabalho, né? Ainda que seja uma guerra não declarada, às vezes uma guerra não violenta, mas que mostra como é difícil ter essa harmonia entre seres humanos. Bom, honestamente, sempre pensei que se a Pérola do Mar da Alma recebesse alguma adaptação para a televisão, eu sempre imaginei que seria mais um anime. Mas, como estão perguntando de atores de carne e osso, o único que eu consigo imaginar para interpretar alguém seria o Hiroyuki Sanada, aquele que fez o Sub-Zero do Mortal Kombat na adaptação mais recente. Já fez O Último Samurai, aquele 47 Ronins, a série Shogun. Acho que ele seria o que mais combinaria com o papel. Quando eu era criança, vivendo naquele vilarejo, eu me imaginava daquele jeito por toda a vida, pensando nas mesmas coisas e sendo a mesma pessoa. Talvez esse medo da passagem do tempo, esse constante desejo de fazer com que pare, não venha do medo de estar cada vez mais próximo da morte, mas de uma necessidade de parar, sentir-se e conhecer-se melhor. A vida muda muito conforme ela avança. A visão de mundo que temos, as pessoas que nos cercam, aquilo que construímos. Nós nunca sabemos o que irá acontecer, e às vezes temos medo da pessoa que iremos nos tornar. E enquanto estamos nesse fluxo, podemos nos perguntar se estamos satisfeitos com aquilo que somos. Mas como entender o que somos se já mudamos de ontem para hoje e de hoje para amanhã? Nós somos como a água corrente em um rio dinâmico chamado vida, sendo constantemente empurrados por uma correnteza implacável chamada tempo, rumo ao mar desconhecido chamado morte. Mas talvez só quiséssemos desacelerar essa correnteza para perceber a água doce que somos antes de nos dissolvermos na próxima curva do rio, talvez.